Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, cantamos nestes dias com profunda alegria em nossos corações, Regina Coeli Laetare, Rainha dos céus, alegrai-vos. O coração imaculado de Maria, aquele que mais profundamente mergulhou com Jesus no mistério da paixão, mais intimamente associado ao seu Filho divino, no mistério da dor, no mistério da cruz, no mistério da redenção. Mas, por isso, este mesmo coração também agora está mais intimamente unido ao Senhor ressuscitado e mais profundamente participa da sua vida nova e jubila em Cristo e com Cristo e por causa de Cristo a tudo aquilo que o Pai, por meio do seu Filho, tem feito a nosso favor. Queremos hoje unir-nos de modo todo especial ao coração de Nossa Mãe Santíssima, para reviver mais uma vez toda a profundidade e grandeza do mistério pascal, aqui como quando rezamos tal anjo do Senhor, tal pedimos que em nós rogai por nós, Santa Mãe de Deus, e que tornemos-nos participantes das promessas de Cristo. Então, porque exatamente aquilo que Cristo nosso Senhor tem feito por nós, tal se torne fecundo, produza os seus frutos abundantes, verdadeiros, permanentes, ricos em cada um de nós. Isto é que pedimos hoje ao coração imaculado de Maria, e exatamente pedindo de cooperar na obra de Cristo, façamos assim reparação por tantos que receberam em vão a graça de Deus, onde a obra de Jesus, até o dia de hoje, ainda não produziu fruto. Queremos ir e produzir fruto, mais fruto, tal em lugar de tantos que, até o dia de hoje, ainda ficaram alheios ao amor de Jesus, que contemplamos do seu ponto extremo, o mistério da sua Páscoa. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isto aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isto aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho
a toda a criatura. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, celebramos com profunda gratidão e com júbilo verdadeiro, sincero, em nossos corações e em nossos lábios, a Páscoa do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, esse tempo não é só cantar o Aleluia e outros belos cânticos pascais. É, ao mesmo tempo, o tempo e o momento onde nós somos todos chamados de penetrar mais fundo no mistério que nós, na liturgia, celebramos e que Jesus, nosso Senhor, tem realizado uma vez para sempre. Realizou a sua obra, levou à consumação a missão que o Pai lhe tinha confiado, e consumado a sua obra, se sente, em modo definitivo, tal nas alturas celestes, à direita do Pai. Jesus segue o seu caminho em forma intrépida, embora que também ele, como Filho do Homem, confessava, pouco antes de sua paixão: agora a minha alma está angustiada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Mas logo o próprio Jesus responde: não foi precisamente por isso que eu vim para esta hora. O que nós contemplamos com grande, suma admiração em Jesus, por um lado, a sua consciência de tudo aquilo que ele haverá de enfrentar. Ninguém tinha esta consciência. Ninguém tinha uma ideia tão clara o que será o caminho do Messias aqui na terra. Jesus, já antes de sua paixão, falava que era necessário que nele se cumprisse tudo aquilo que pelos profetas tinha sido dito a respeito dele. Lembramos as grandes profecias, apenas entre outras, do servo sofredor, no profeta Isaías. Isto apenas alguns dos textos do Antigo Testamento que Jesus, depois de ressuscitado, podia aplicar com toda a razão a si mesmo. Jesus tinha plena consciência de tudo aquilo que ele haveria de enfrentar, até o ponto de ele, no Monte das Oliveiras, dizer, rezar, suplicar: Pai, se for possível, tira de mim este cálice. Mas, ao mesmo tempo, logo acrescentando: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apesar de toda a consciência ampla e plena e profunda que Jesus tinha em relação à sua Páscoa, lembramos também na montanha da transfiguração. Então apareceu Elias e Moisés, e Jesus conversava com eles sobre o quê? Sobre o seu êxito, sobre aquilo que vai acontecer no final em Jerusalém. Jesus tinha consciência daquilo que iria acontecer. Mas o que com isto, perante isto, nós admiramos é a determinação
com que o próprio Filho de Deus vai para a frente, segue o seu caminho. Ele não recua. A gente lembra como São Lucas fala. Ele fez dura a sua face, tal como uma pedra, para não se desviar da meta, do caminho, do destino, da obra que Deus tinha colocado perante ele, a ser nele e por meio dele cumprido, realizado. Então Jesus segue com toda determinação o seu caminho. Se nós olhamos as nossas vidas, nós fazemos muitos, e já fizemos muitos propósitos, mas o que tantas e tantas vezes mais nos falta a determinação. A gente começa e aparece isso, aparece aquilo, tal surge uma e outra dificuldade, nosso entusiasmo já vai diminuindo, a nossa fé já vai vacilando, e o propósito, tal pouco a pouco, vai assim, definhando, desaparecendo, e no final, muitos propósitos, mas poucas realizações concretas destes propósitos em nossa vida. Jesus segue com toda determinação o seu caminho. E esta determinação marca este seu caminho até o último momento, quando ele mesmo pode dizer: tudo está consumado. Então, nós temos uma coisa para fazer e logo a gente já atrasa. Aparece uma coisinha, aparece outra coisinha e a gente já está 5 minutos, 10 minutinhos atrasado. Jesus não atrasa nem por 1 minuto a obra do Pai. Cumpre tudo pontualmente, perfeitamente, em 3 dias. Então, em 3 dias, então, se resolve, se realiza toda a obra da redenção. Aliás, toda a vida de Jesus é obra de redenção, como sabemos. Mas a paixão do Senhor é o ponto culminante. Então, o ponto onde esta obra está sendo levada até as suas últimas consequências e, ao mesmo tempo, até as suas últimas realizações. Então, isto é a realidade por um lado. E por isso, então, porque Jesus segue com toda determinação o seu caminho, ele também é o primeiro a alcançar a meta, a outra margem, o novo dia. Então, realmente, o dia da Páscoa chega e Jesus ressuscita dos mortos, sem atraso, sem atrasar nada. Mas quem fica por trás? O que fica por trás é a comunidade dos discípulos do Senhor. Já durante a sua vida terrena, Jesus tinha de se lamentar. Quanto tempo ainda preciso eu estar convosco? Então, tanto tempo eu já estou convosco e tu não me conheces ainda, Filipe. Isto apenas algumas expressões da parte do próprio Jesus perante a lentidão dos seus discípulos. E exatamente este contraste entre a fidelidade e a determinação com que Jesus segue o seu caminho e a lentidão dos apóstolos e dos outros discípulos do Senhor, nós vemos também exatamente nesses dias da oitava da Páscoa. A luz de Cristo já brilha com toda a força, mas dentro dos nossos corações, esta luz ainda é muito pequena, muito limitada, como os discípulos, apóstolos, eram cheios de medo, cheios de preocupações, perplexos, confusos, atemorizados, desnorteados, tudo isso.
a luz de Cristo já brilha com toda força. Mas esta mesma luz que nós já acendemos na vigília da Páscoa, ainda muito pouco chegou a brilhar realmente dentro de nós, em nossos corações. Enquanto Jesus já disse durante o tempo de sua vida: vós sois a luz do mundo. Como nós podemos iluminar com nossas vidas, com nossa presença, com nossas obras este mundo, se a luz de Jesus em nós ainda é uma centelha assim, tão pequenina? Então, assim, nós já vemos qual é, digamos, o grande tema da nossa reflexão e o grande desafio que está perante nós. Grande desafio nosso nesses dias. E, ao mesmo tempo, a grande graça que Jesus, então, agora estamos fazendo a novena da Divina Misericórdia, estamos nas vésperas da festa da Divina Misericórdia que Jesus quis que fosse assim ser celebrado no segundo domingo da Páscoa. Então, temos o grande desafio perante nós, que consiste em quê? Que a Páscoa de Jesus se tornar também a nossa Páscoa. Páscoa, como os antigos contemplaram, significa passagem. Quando chegou o tempo de Jesus passar deste mundo para o Pai. São João, capítulo 13, versículo 1. Então, Páscoa é passagem. E a Páscoa de Jesus é a sua passagem deste mundo para o Pai. Mas não pode ser, é impossível que sejamos nós discípulos de Jesus, sem que a Páscoa de Jesus se tornar também a nossa Páscoa. Então, quando o Jesus disse uma vez, ele falou, então o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas quando o discípulo for perfeito, ele vai ser assim como o seu mestre. Nós vemos essa grande diferença em nossas vidas, esta abismal diferença entre Jesus, que já consumou a sua obra, e nós, que em passos minúsculos, tímidos, como uma formiguinha, estamos tentando de seguir os passos, acompanhar os passos largos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o grande desafio, o grande chamado para todos nós. E também a graça que o Senhor nos oferece. Então, mãos abertas, vede minhas mãos. São as mãos marcadas com as chagas do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, as mãos abertas. Então, significa que Jesus nos oferece o que é dele. Então, para que isso se torne coisa, realidade nossa. Desafio nosso é que a Páscoa de Jesus, a passagem de Jesus deste mundo para o Pai, se tornar também a nossa Páscoa, a nossa passagem deste mundo para o Pai. Quando Jesus vem para reencontrar os seus discípulos, apóstolos, atemorizados, ele censurou neles o quê? Então, uma mente fechada e um coração fechado. Como sois lentos para compreender, Jesus censurou. E depois, como os vossos corações estão endurecidos para acreditar. Por quê? Por que esta atitude entre os apóstolos do Senhor, entre os seus seguidores, entre aqueles que antes de seguirem em centenas, em milhares, e agora tanta dificuldade de se abrir perante essa realidade? Evidentemente, por ser uma realidade nova. Então, os discípulos já tinham uma dificuldade enorme para imaginar uma redenção
por meio do sofrimento. Imaginar o Messias sofredor. Jesus anunciou uma vez a sua paixão, anunciou outra vez a sua paixão, e mais outra vez. E eles, confusos, perplexos, incapazes de compreender, e menos ainda de acolher uma realidade como esta. Isto seja longe de ti, disse São Pedro, quando Jesus falava sobre este assunto. Então, tinham dificuldade de entender o mistério da paixão e, com isto, mais ainda, o mistério da ressurreição. É bem interessante e relevante que Jesus sempre, quando ele falava da sua paixão, também falava da sua ressurreição. Mas até este ponto, nesse ponto nem chegaram a cogitar os apóstolos do Senhor. Nós lembramos quando Jesus, então, se tinha transfigurado e depois todo mundo desceu de novo da montanha e Jesus lhes mandou manter silêncio sobre o acontecido até que o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. E depois os discípulos do Senhor entre si conversavam, cogitavam o que significa ressurgir dos mortos. Jesus possivelmente já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Iria ainda ressuscitar Lázaro. Mas mesmo assim, então os discípulos, menos do que a paixão, ainda compreenderam o que é a ressurreição. Mas por que o homem tem tanta dificuldade de aceitar, acolher a realidade da ressurreição? Interessante como Jesus falava, então o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, e o vosso coração se alegrará. Por causa desse reencontro sumamente feliz com o Senhor ressuscitado. E depois os apóstolos perguntam, Senhor, mas por que não te manifestareis ao mundo? Por quê? Não é simplesmente o Filho do Homem, Jesus, não quer fazer isto. Então, o mundo, na sua condição, não é capaz, como não é capaz de receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que Jesus, de junto do Pai, vai enviar. É incapacidade. Ou seja, meditando isso tudo, a gente chega a entender o quê? Quem não segue Jesus também não é capaz de acolher o que Ele está fazendo. A gente precisa seguir a Jesus, passo após passo, para não só ver o que Jesus faz, mas para amadurecer, crescer, amadurecer neste caminho do seguimento de Jesus e exatamente amadurecendo. Assim, o nosso coração e a nossa mente se tornarem mais plenamente capazes de não só receber alguma informação, mas acolher de verdade aquilo que Jesus nos propõe. Então, nesse sentido, por que os discípulos do Senhor tinham tanta dificuldade de acreditar? Porque eles não tinham ainda realizado nas suas próprias vidas e existências a Páscoa do Senhor. Jesus, nas vezes pouco antes de sua paixão, Jesus falava, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. Então, o grão de trigo precisa cair na terra, sim, para produzir fruto. Mas cair na terra ainda não basta. O grão de trigo precisa cair na terra, essa é a primeira condição. Mas depois precisa fazer outra coisa ainda,
precisa também morrer. E se nós olhamos as nossas vidas, quantas vezes nós vemos sim, a gente cai em algum buraco. Então Deus permite também a dor, a provação, o sofrimento, sim, em algum momento, situação da nossa vida. Mas não basta só isso. Enquanto as pessoas se desesperam no sofrimento, se desesperam perante a cruz, precisa algo a mais. Precisa também morrer. Nós caímos na terra, então Deus nos coloca na profundidade, então como Jesus. Ele, então, que estava junto de Deus. Então, na glória de Deus, ele desce, se despoja até o ponto extremo. E se tornou obediente até a morte. Ponto mais baixo. E por isso, Deus o ressuscitou. Ele deu um lugar, uma glória. Então, para que todo mundo então, tem de confessar. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós sim caímos no buraco, caímos na terra, seguimos Jesus até um certo ponto, exteriormente, pelas circunstâncias da nossa vida, e aquilo que Deus vai permitindo, também pelo trabalho, fatiga, tudo. Mas quantas vezes nós, junto com isto, lamentamos, criticamos, acusamos a outros, então gememos, apontamos com o nosso dedo, veja, fulano me está dando tanto trabalho, se fulano não fosse, na minha vida seria bem mais fácil e tudo. Quer dizer, o grão de semente, sim, cai na terra, de uma ou de outra forma, mas tantas vezes ainda não morre. Eu fiquei assim, muito me deu a pensar quando eu vi que nossa mãe Gabriele, então nós celebramos anteontem, celebramos o dia do falecimento dela, 4/4 de 1978. E ela falou, ela apontou a tanto que nós não podemos, então, proferir estas críticas, fazer estas fofoquinhas e tudo isso. Quantas vezes a gente se quer aliviar de alguma dificuldade, a gente falando com outro, comentando os erros de fulano com outra pessoa e tudo isso. Mas o que acontece ali, sim, grão de trigo já caiu na terra, mas por causa desta nossa autodefesa, não morre. Não morre. Querendo segurar algo dos meus direitos, algo da minha vida, algo dos meus privilégios, algo do meu status e tudo. A gente cai na terra, mas não morre. E por isso, exatamente por isso que acontece, não se realiza a nossa Páscoa. Jesus abraça, então abraça, sim, plenamente a sua cruz. Ele, na cruz, no mistério da cruz, mostra o seu amor até o ponto extremo. Jesus não morre, nem com amargura, nem com desespero. Jesus morre por amor. A morte de Jesus na cruz é por amor, é por amor de nós. Tanto Deus amou o mundo. Isso a gente tem de escrever abaixo, melhor ainda acima de cada cruz. Está escrito, INRI, Jesus Nazarenus Rex Judiorum. Sim, mas aí também deveria colocar, tá, com letras de ouro. Tanto Deus amou o mundo. E nós morremos tantas vezes amargurados, ou desesperados, ou assim, incrédulos e tudo. E assim a gente, no final, não morre ainda de verdade. A gente para no último passo de um caminho onde exatamente este último passo seria o passo decisivo. Eu posso fazer um longo caminho.
Eu chego aqui até a porta da casa, até a porta da casa de Deus. Eu fico parado aqui. Mas eu preciso para me encontrar com Jesus na Eucaristia, na Santa Comunhão, na Santa Missa, entrar aqui. Quantos de nós estão aí parados, já caminhavam com Jesus 1, 2, 3, 4, 5, 10 estações da Via Sacra. E depois, na 11ª estação, talvez, a gente fica parado e pensa, não adiantou, vamos voltar para trás, vamos voltar para casa. Faltava tão pouco. E aí minhas críticas, minhas dúvidas, meu choro, meus lamentos e tudo. E Jesus realiza a sua Páscoa. E nós paramos aí, tão pouco antes de isto se realizar também em nós. O Catecismo da Igreja Católica, temos de terminar, desculpem. O Catecismo da Igreja Católica nos está dizendo, muito bonito, então, baseando-se ou inspirando-se em São João Eudes, mas afinal, naquilo que é propriamente a teologia da Bíblia, a teologia da revelação, então, que está no âmago da revelação de Deus e da vida da Igreja. Então, fala que aqui os mistérios, o Catecismo tem toda uma parte onde, explicando o credo, reflete sobre os mistérios da vida de Jesus. E aí fala que os mistérios que Jesus realizou na sua vida terrena, ele quer reviver estes mistérios na sua igreja. E mais concretamente, em cada um de nós, e nós somos chamados por nossa parte de viver e reviver esses mistérios em Cristo, nosso Senhor. Somos cristãos por causa de Cristo. Mas não pode ser uma identificação apenas por nome, então só por fora, uma etiqueta bonita que a gente coloca assim, da fora na embalagem, ou veste uma camisa, está escrito, eu sou cristão. Não basta. Essa identificação tem que ser bem mais do que só uma camisa bonita que a gente veste, onde está escrito o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder ou alguma coisa assim. Tem que ser muito mais. Então somos nós chamados, porque esta identificação com Cristo nosso Senhor atinja não só a superfície da nossa vida, mas nos atinja por dentro. E cada vez mais profundamente por dentro, e cada vez mais plenamente por dentro. Nós somos chamados de sermos seguidores de Jesus, não só quando vamos para a igreja, nós vestimos assim uma roupa bonita, que nos identifica como discípulos de Jesus. Nós somos chamados de sermos discípulos de Jesus, em toda a realidade, em todo espaço, em todo contexto da nossa vida. Então, é só assim que a Páscoa de Jesus se torna, passo após passo, também a nossa Páscoa. Então, São Paulo, na carta aos Filipenses, neste famosíssimo hino cristológico que citamos antes, ele coloca, então se abaixou, Cristo nosso Senhor se abaixou, se tornou servo, se tornou obediente, e tornou obediente até a morte na cruz. Ponto. Parece ponto final, mas não é ponto final. Só é um momento de pausa. E depois o texto continua. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que toda criatura no céu, na terra e abaixo da terra confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jesus nos quer conduzir não só até este ponto, obediente até a morte. Grão de trigo que não só cai na terra, mas que morre de verdade.
Ou seja, se entrega ao desígnio de Deus de verdade. Não duvidar quando tudo é escuro. Não duvidar quando alguém me tirou alguma coisa. Li outro dia um pouquinho sobre Santo Isidoro de Sevilha, onde ele interpreta o livro de Jó. E depois ele comenta, Jó disse, Deus deu e Deus tirou. Seja louvado o nome do Senhor. E depois, Santo Isidoro, um dos últimos padres da igreja em sequência cronológica, então ele disse, Deus tirou. Mas quem tirou de Jó os seus bens, os seus pertences, inclusive os seus próprios filhos e tudo? Foi o inimigo de Deus, foi Satanás. Mas ele disse, Deus tirou. Então, sabe ver um olhar de fé em tudo, mesmo nos acontecimentos obscuros da nossa vida. Deus, que até permite o mal para o nosso maior bem ainda. Então, São Paulo, quando ele fala, por isso, então, que desceu e se tornou obediente até a morte na cruz, pois continua, por isso, Deus o exaltou. Aqui em Jesus, nós contemplamos o quê? A realização daquilo que Jesus já tinha dito antes. Então, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Ou seja, nós precisamos, cada um de nós, realmente, e não, como dizemos, não com amargura, não com dúvida, não com desespero, mas por amor de Jesus, por pleno amor de Jesus, descer, até termos chegado a esse ponto, tá? Onde não restou mais nada de nós, como São João da Cruz. Então, ele mostra o caminho, a subida por Monte Carmelo, que passa por que momento? Nada. Não ter medo de a gente se tornar nada. Como Jesus se tornou nada, quando ele morreu por nós. Porque exatamente precisamos passar por este ponto mais baixo para depois começar em nossa vida de novo um caminho de ascensão. A gente pensa, a gente chegar ao céu, a gente precisa ir alto, mais alto. Então, não cair no orgulho. O orgulho quer sempre ser mais alto, maior do que o outro. O caminho, sim, para o alto é o caminho de uma livre e por amor, então, aceita, então, sim, descida. A subida, não precisamos nem nós cuidar. Deus vai cuidar. Jesus vai cuidar. Nossa Senhora vai cuidar. Os santos anjos vão cuidar. Eles descem e eles sobem, sim, junto ao Filho do Homem e junto àqueles que exatamente estão associados a Ele. Então, a grande graça que Jesus deseja nos oferecer nestes dias da oitava e ainda nos outros dias em que a igreja continua celebrando a Páscoa do Senhor, que a Páscoa de Jesus se tornar também a nossa Páscoa. E aquilo que nós vemos nos evangelhos dessa semana, então os discípulos do Senhor estão fazendo o quê? Como na escola, quando a gente tinha que fazer exame e não passou, chumbou no exame. E o que tem que fazer depois? Tem que fazer recuperação. Então, os discípulos do Senhor, ao longo dessa semana da Páscoa, estão fazendo a sua recuperação. Estão reconhecendo os seus erros, as suas dúvidas, assim, a sua fé tão pequenina perante os desafios grandes que Deus, neste momento, tinha colocado perante eles. Então, o arrependimento. Por isso também, novena da Divina Misericórdia. Porque onde tem o nosso arrependimento, Maria Madalena, ela estava
chorando. Sim, de tristeza, mas certamente também de arrependimento. Tá? Alguns dizem que ela chorou seus pecados até o final de sua vida. Tá? Onde tem o arrependimento nosso, não arrependimento desesperado, tudo está perdido. Mas o arrependimento, então, que olha ao mesmo tempo com confiança para o Senhor, as suas chagas abertas por causa de nós. Voltarei quando eu vou ter preparado um lugar, voltarei para vos levar aonde eu estou. Então, é isso que Jesus, o bom pastor, que vai atrás, sim, da ovelha perdida. E cada um de nós é uma destas ovelhas perdidas. O Senhor ressuscitado vai atrás de cada uma delas. Porque aquilo que o homem, sim, no momento da provação, não sabia aceitar, não sabia crer, onde ele não sabia amar o suficiente, possa recuperar isso. Assim a gente também entende quando Jesus está reencontrando-se com São Pedro, lhe pergunta: ok, tu me amas. Tu me amas mais do que os outros. Então, São Pedro, que tinha negado Jesus, agora tem um momento, a possibilidade para ele consertar, sim, o seu erro, a sua traição. Então, isto é a bondade do Senhor, que não nos condena. Ninguém te condenou. Eu também não te condeno, diz Jesus. Eu não te condeno. Ele vai ao encontro nosso para nos levar aonde Ele está. Tão significativo como no domingo da Páscoa, Jesus faz ao menos duas coisas altamente significativas. A instituição do sacramento da reconciliação. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Então, antes não havia sacramento da reconciliação. Agora, então Jesus coloca essa possibilidade do retorno do pecador à casa paterna, em virtude dos méritos de sua Santíssima Paixão. Então, e no outro lado, o mistério da Santíssima Eucaristia. O que Jesus fez lá em Emaús, quando ele entrou com os dois discípulos, que ele não só acompanhava, mas cujos corações e mentes ele curava. O que Jesus fez? Ele ali celebrou a Eucaristia. Ao longo do caminho já tinha realizado uma grande catequese perante eles. Liturgia da palavra. Depois partindo o pão, o sacrifício, o dom de Jesus pelos seus. E reconheceram a ele quando ele partiu o pão. E depois, ainda no cenáculo em Jerusalém, tocai-me. Então, ele deixa seus apóstolos lhe tocar. Eucaristia. Não é só ver Jesus no altar. É pelos nossos próprios lábios, nosso próprio ser, podemos entrar em contato físico com o Senhor. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna. Pelo dom do sacramento da reconciliação e da Santíssima Eucaristia, Jesus nos quer permitir, conceder que a sua Páscoa se tornar também a nossa Páscoa. Nós começamos a participar da sua vida nova, da sua existência nova e da sua comunhão com o Pai, não só vivido na sua divindade, mas vivido na sua humanidade. Então, por um lado, precisamos aprender a conformar a nossa vida ao caminho do Senhor, até também o nosso tudo está consumado. E no outro lado,
cabe a nós de buscarmos Jesus, o sacramento da reconciliação, um arrependimento humilde e sincero. E não só por medo, mas por amor. E buscamos Jesus na Santíssima Eucaristia, para que assim a Páscoa de Jesus também se torne a nossa Páscoa. Ou como Jesus disse, quando uma mulher está grávida, então ela está com medo, preocupada perante o momento do parto. Mas, quando depois a criança nasceu, então ela está cheia de alegria. Assim também a vossa tristeza se transformará em alegria e ninguém vos tirará a vossa alegria. Amém.